a gente hoje vai estudar o segundo mandamento, que diz respeito à forma de culto. Veja, meus irmãos, o primeiro mandamento, que eu falei aqui constantemente para os irmãos, diz respeito ao objeto de adoração. Quem é o objeto que está sendo cultuado? Quem é o ser? Quem é o Deus que está sendo cultuado esta manhã? Veja que não é qualquer Deus. Não é um Deus que é fruto da minha imaginação, mas é um Deus, como diz Thomas Boston, que é um fruto do meu entendimento. Mas não da minha razão somente, mas do entendimento que eu tenho a respeito daquilo que Deus revelou em sua palavra. E uma vez que eu estou adorando esse Deus, que é fruto do entendimento que eu tenho da sua palavra, eu não estou adorando qualquer Deus, mas o Deus revelado conforme as Sagradas Escrituras. Certo? Então agora, tendo entendido isso, que o primeiro mandamento ele diz respeito ao nosso objeto, a quem eu estou adorando, nós iremos ver agora o segundo mandamento, que diz respeito à forma como eu devo me aproximar a esse Deus. Como eu devo me aproximar a esse Deus, certo? Então, esse mandamento, em síntese, em resumo, ele vai tratar da adoração, da teologia do culto, da adoração ao Senhor, da forma como a adoração ao Senhor ela é feita. Nas reuniões de orações, nós temos estudado o livro de Eclesiastes. E estudar o livro de Eclesiastes traz grandes benefícios para a igreja do Senhor, porque não apenas porque nós somos instruídos a enxergar essa vida além daquilo que os nossos olhos contemplam, mas eu passo a enxergar a vida por uma perspectiva eterna, ainda que eu viva debaixo do sol. E daí você tem vários ensinamentos de Salomão no livro de Eclesiastes. Ele então vai dizer que essa vida ela é uma vaidade, ela vai dizer que o trabalho é uma vaidade, que as possessões são vaidades, que a sabedoria ela é uma vaidade. Mas quando chega no capítulo 3, no verso 16, não precisa abrir, ele então diz: vi ainda debaixo do sol que no lugar do juízo reinava a maldade, e no lugar da justiça, maldade ainda. Aí você talvez se pergunte, o que é que este verso 16 de Eclesiastes capítulo 3 tem a ver com o segundo mandamento e em especial com os dias de hoje, com a forma de adoração? Porque assim como Salomão, após ele ter sido decepcionado por tudo aquilo que o seu coração colocou esperança, como possessões, riquezas, prazeres, ele agora então ele vai buscar a razão da sua vida no lugar que naturalmente ele deveria achar. Eu vou buscar na casa da justiça a justiça. No entanto, ele diz no verso 16 que lá não foi encontrado justiça. Pelo contrário, maldade e mais maldade ainda. E quando você pega esse texto, à luz do segundo mandamento, e aplica para os dias de hoje, quando você olha para a igreja cristã dos dias de hoje, onde você deveria encontrar fidelidade, temor, responsabilidade pactual do povo do Senhor, quando você deveria encontrar conhecimento de Deus, você encontra o oposto. Você encontra cultos que são feitos de maneira desleixada, sem temor ao Senhor, sem reverência, cultos que não estão pautados nas Sagradas Escrituras. E por que isso? Talvez você questione. Por quê? Há tantos tipos de igreja, igreja do amor, igreja do sei lá o quê, igreja do apóstolo. Por quê? Porque se dá justamente por aquilo que os reformadores chamavam de sola escritura. O que é o sola escritura? O sola escritura é que aquilo que eu faço ou deixo de fazer e a forma como eu enxergo Deus e lido com Ele está pautado nas Sagradas Escrituras. Então, nada mais e nada além disso. Então, tudo que a Sagrada Escritura diz, eu então recebo como a palavra do Senhor e então guio pela Então eu uso isso na minha vida. E esse termo sola escritura, muitas vezes é resumido por aquilo que constantemente nós falamos. E até o pastor ele falou agora pela manhã. Se você entende que as Sagradas Escrituras é a tua única regra de fé e prática. E a gente não para muito para meditar nisso. O que significa a regra de fé? Ou seja, tudo aquilo que eu creio, tudo aquilo que eu entendo ser o correto, a forma como eu enxergo o mundo, as pessoas à minha volta, tudo aquilo que diz respeito à minha crença, ela está pautado nas Sagradas Escrituras. Mas também ela é a minha única regra de fé e prática. Ou seja, ela molda a minha mente, que é aquilo que nós vimos aqui hoje pela manhã. Ela muda a forma como eu me comporto, como eu visto, como eu falo, como eu reajo às situações da vida, e assim por diante. Então, por que nós podemos usar o verso lá de 16 de Eclesiastes, capítulo 3, e aplicado ao mandamento, o segundo mandamento no dia de hoje, e dizer que onde você deveria achar a fidelidade, você não acha, justamente por causa disso aqui, por causa do abandono
do sola escritura. Porque uma vez que a barreira para todo tipo de heresia, para todo tipo de profanação, para todo tipo de blasfêmia, uma vez que a Sagrada Escritura é a barreira para que isso não faça com que a heresia, a blasfêmia, a profanação entre no culto ao Senhor, uma vez que é tirada, os ídolos eles são aumentados. É por isso que, como nós vimos na aula passada, o tema é idolatria, mas por isso que esse mandamento especial vai tratar sobre esse tema, idolatria. E daí você vai olhar para a igreja então evangélica nos dias de hoje, você vai perceber cultos que estão totalmente distantes das Sagradas Escrituras. Você vê pessoas marchando, rodando, caindo, coisas que não são reveladas nas Sagradas Escrituras. E daí talvez você pensa, mas na Bíblia também está dizendo que Davi dançou. Eu concordo com você, Davi dançou. Mas ele não dançou no culto. Mas a Bíblia também diz que o mar lhe foi aberto. E nem por isso o mar, no dia de hoje, ele é aberto. A Bíblia também diz que vários e vários profetas colocaram um pano de saco. Profetas que passaram 5 anos andando pelados, nus. E nem por isso nós colocamos isso em prática. E nem muito menos no culto ao Senhor. Então nem tudo que está nas Sagradas Escrituras deve estar no culto. Mas o que está no culto deve estar nas Sagradas Escrituras. E é isso que significa sola Escritura, aplicando a esse mandamento. E daí quando você olha para a igreja evangélica, você vê justamente isso, o oposto daquilo que Deus ele revelou à sua igreja. Mas você não só vê somente isso nas igrejas evangélicas, mas você também vê isso na igreja romana. E aqui percebe que eu não quis colocar a igreja católica romana, porque católicos somos nós. Católicos traz a ideia de universalidade. A igreja do Senhor ela está espalhada por toda a face da terra, no tempo e no espaço. Mas os romanos não. Então, só fazendo essa distinção. Então, você encontra essa idolatria, você encontra esse abandono somente das Sagradas Escrituras, só a Escritura também, na igreja romana, quando você vai olhar, especialmente para o culto que eles praticam. Daí você percebe que a mediação deles, eles dizem que adoram a Deus, eles dizem que adoram a Cristo, mas você percebe que, em particular, eles se achegam a Deus, não através dos méritos de Cristo, mas pela santidade de Maria. E daí você percebe que todos os elementos do culto, ele é enxergado de uma forma adólatra. Você percebe o padre, o papa levantando a hoste, e daí você percebe ele chamando a congregação a adorar aquilo. Meus irmãos, isso é idolatria. Isso é pecado abominável, cujo nosso Deus, ele odeia. E daí você também vê esse abandono de seitas que muitas vezes usam das Sagradas Escrituras para fundamentar a sua religião, para fundamentar as suas práticas. Eu falo isso porque essa semana, eu conversando com um jovem que eu conheci, ele disse que ele é avesso a todo tipo de religião. Porque ele, em sua vida, ele foi traumatizado pela sua mãe e pela sua tia, que eram testemunhas de Jeová, uma seita. E daí ele expondo a mim que foi privado de aniversários, de ir e de comemorar aniversários. Ele disse que era obrigado a ir todos os dias ao salão lá, ao salão do Testemunho de Jeová. E daí ele até mesmo chegou a compartilhar para mim que ele já ouviu da sua mãe, dizendo que a sua mãe preferia ver ele morto do que excomungado da seita Testemunho de Jeová. E daí ele conversando com ele, compartilhando a angústia do seu coração, ele disse que é por isso que eu sou avesso a qualquer tipo de religião. Eu respeito você, Demis. Você é gente boa, tal, aquele papo, né? Mas eu não sou, eu sou avesso à religião. E daí você, quando percebe que essas seitas, muitas vezes, elas usam da Bíblia como o fundamento para pôr em prática. E daí um ponto doutrinário do Testemunho de Jeová, que eles pensam que eles são salvos por aquilo que eles fazem. Quando eu mostrei para ele que o homem ele não pode ser salvo pelas suas boas obras, ele ficou, nossa, eu passei a infância toda, a adolescência e a juventude, até os meus 20 anos, naquela religião, ele falou seita, e eu nunca tinha enxergado isso. E daí você percebe que aos poucos, essas 3 vertentes aí, elas vão se afastando da igreja do Senhor. Mas qual é o princípio que o Senhor ele dá à sua igreja para nós então cultuá-lo da maneira correta? Como é que a tua consciência nessa manhã pode descansar no fato de que você não está oferecendo a Deus um culto profano, um culto que é fruto da tua imaginação, das tuas invenções? É então que nós vamos para o segundo tópico, o segundo slide
desta manhã, que é justamente aquilo que os reformadores, que é justamente aquilo que os puritanos eles defendiam. Você quer cultuar o Senhor com consciência tranquila de que você está obedecendo a sua palavra? Olhe para o princípio regulador. E aí eu coloquei o princípio regulador e o princípio normativo porque são duas vertentes que existem nos dias de hoje. Ela é bastante polêmica, mas é necessária para a igreja do Senhor, se nós queremos aproximar diante de Deus. E, em resumo, o princípio regulador irá defender justamente aquilo que eu falei aqui entre linhas para os irmãos, que é tudo o que tem no culto deve estar na Bíblia. Então, o que é que tem no culto? Adoração ao Senhor, cântico, louvor. A gente vai ver isso mais para frente. Mas tudo o que tem no culto deve estar nas Sagradas Escrituras. E, de novo, e nem tudo que está na Bíblia deve estar no culto, porque não foi prescrito pelo Senhor. E a gente viu isso aqui de uma forma bem palpável hoje, no sermão. Quando eu disse que houve a distinção, houve a separação de quais animais deveriam ser comidos pelo povo de Israel e aqueles que não deveriam. Mas nem todos os animais que eram comidos pelo povo eram também oferecidos no sacrifício. Daí você consegue também chegar a esse princípio. Nem tudo que Deus ele revelou na sua palavra deve necessariamente estar no culto. Porque culto, meus irmãos, não é o lugar em que você está encontrando com a tua coleguinha da faculdade, com a tua colega do trabalho, ou com o teu amigo, com o teu chapa da faculdade ou do trabalho. Mas você está se encontrando com aquele que faz com que você permaneça vivo. É aquele que coloca o pão em tua mesa. E daí ele diz a forma como ele deve ser adorado. É por isso que o segundo mandamento não é o primeiro. Porque eu preciso entender quem é Deus. E uma vez que eu entendo quem é Ele, eu entendo que Ele tem toda a autoridade de dizer como Ele é cultuado e adorado. E daí você também tem um outro princípio, nos dias de hoje, que é o princípio normativo. Que muitas igrejas elas são adeptas a esse princípio aqui. Que é justamente aquilo. Se a Bíblia não proíbe, logo eu posso fazer. Se a Bíblia não proíbe, eu posso então colocar num culto. Veja que a gente tem um exemplo desse princípio normativo nas Sagradas Escrituras, quando você vai olhar lá para Levítico e na WBU. Você percebe que em Levítico capítulo 9, é falado a respeito do incenso e do fogo. Mas aí então, na WBU, em Levítico capítulo 10, eles oferecem um fogo estranho à presença do Senhor. Um fogo que não era aquele que ele havia ordenado. Mas uma vez que ele não proibiu, na verdade ele até ordenou, eu então irei levar. E qual foi a consequência, meus irmãos? De você colocar no culto aquilo que Deus não ordenou. Na WBU foi morto. E daí o ponto é, por que muitos não caem aqui ao chão? Porque hoje você tem a oportunidade de não seguir esse princípio normativo, que vai dizer que o que pode estar no culto é aquilo que não foi proibido. Você tem a oportunidade de cultuar o Senhor conforme aquilo que Ele ordena em sua palavra. E aqui eu não estou querendo canonizar o princípio, certo? Mas é um princípio pelo qual nós devemos enxergar, de que eu só devo adorar a Deus conforme aquilo que Ele revelou em sua palavra e aquilo que Ele ordena precisamente no seu culto. E o que é que o princípio regulador ele enxerga que deve estar no culto ao Senhor? Veja, aqui a gente está ficando só na teoria, mas vamos para termos práticos. O princípio regulador do culto, ele possui elementos ordinários e elementos extraordinários. O que é elemento ordinário e elemento extraordinário? Elemento ordinário, elementos ordinários, é aqueles elementos que devem estar no culto ao Senhor. Constantemente deve estar no culto ao Senhor. E os elementos extraordinários são aqueles que, ainda que não estejam no culto, o culto não deixa de ser culto. Apesar de não ter votos e não ter jejuns, no culto ao Senhor não deixa de ser culto. Mas, ainda assim, são elementos que fazem parte do culto. Por exemplo, quando uma pessoa ela se converte, ela é discipulada na classe de catecúmenos, e daí então ela manifesta ao pastor a vontade de se tornar membro da igreja do Senhor. E aí, então ela faz votos diante da congregação e diante do Senhor, prometendo ser fiel às Sagradas Escrituras, prometendo ser fiel aos líderes enquanto eles permanecerem debaixo da autoridade da palavra de Deus. E daí você percebe que nem todo culto, como por exemplo hoje, não teve ninguém que veio aqui à frente e professou a sua fé. Não teve ninguém que fez votos
contudo, votos fazem parte do culto, como também jejuns. Veja, você vai olhar no Antigo Testamento vários e vários exemplos do Senhor chamando o seu povo a jejuar, para então se apresentar diante dele. Então você percebe que o jejum também é um elemento de culto, porque fazia parte da adoração do Antigo Testamento e também faz parte da adoração do povo do Novo Testamento. E daí você percebe agora os elementos ordinários, são aqueles que devem ter no culto ao Senhor. Que é pregação da palavra, leitura da palavra, cântico dos salmos, sacramentos, cântico dos hinos. Então você percebe que essas coisas devem estar no culto ao Senhor. E daí você fala assim, não, eu penso que no culto ao Senhor deve ter teatro, que vai prender a atenção das pessoas, dos ouvintes. Mas você quer um teatro mais glorioso do que os sacramentos, que onde o pão é partido em favor de vós e o cálice é derramado. Aqui está o teatro do povo do Senhor. Se é assim que eu posso dizer. Aqui está aquilo que os teus olhos podem contemplar e a tua mão pode apalpar e os teus lábios podem sentir. E aqui também está aquilo que você ouve. Não é simplesmente as palavras de qualquer pregador. Uma vez que está conforme as Sagradas Escrituras, mas é a palavra do teu Criador, do teu Redentor. E perceba que uma vez que você busca inserir no culto qualquer outra coisa que não aquilo que o Senhor ordenou em sua palavra, você está profanando, você está cometendo idolatria. E aí que a gente vai, eu peço que você abra em Êxodo capítulo 20. A gente vai dividir essa aula, a gente vai estudar primeiro essa parte do mandamento e na aula seguinte a gente vai estudar as bênçãos e as maldições referentes a esse mandamento. Então, o mandamento diz assim, como de costume a gente lê o prefácio e lê o mandamento que está sendo estudado. O prefácio é o verso 2, diz: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Verso 4. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem debaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Não adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª geração e 4ª geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam aos seus mandamentos. Então, a gente vai ver essa primeira sentença que inicia o segundo mandamento. E essa primeira sentença que inicia o segundo mandamento é: não farás. Como é que a gente pode enxergar nisso, apesar de ser uma negação, apesar de soar estranho, como é que a gente pode enxergar nisso até benefícios para a igreja do Senhor? Perceba, nesse termo, não farás imagem de escultura e assim por diante, nós podemos enxergar uma inclinação natural do homem de perverter o culto ao Senhor. Então você percebe que Deus, aquele que é o objeto da tua adoração, ele também diz que você não deve fazer isso. Por que eu não devo fazer imagem, escultura? Porque o meu coração é inclinado a perverter a forma como eu devo me aproximar a Ele. E você tem exemplos diversos, meus irmãos, diversos nas Sagradas Escrituras, de homens e mulheres que se aproximaram do Senhor, pensando que o que importa é o que eu estou sentindo, o que importa é o coração, e não aquilo que Ele ordenou. Daí você percebe nessas narrativas o Senhor pesando a mão sobre aqueles que não obedeceram ao seu mandamento. Então, quando você olha para o segundo mandamento que diz: não farás imagem, você percebe nisso uma preocupação do Senhor, aquele que te redimiu, aquele que te transportou do império das trevas e te levou para o reino do Filho do seu amor, uma preocupação de que o teu coração naturalmente é inclinado a perverter o culto ao Senhor. Veja, a gente tem vários exemplos disso, desde Abel, Caim, até Nadab e Abiú, até Ananias e Safira, no Novo Testamento. E veja, não farás imagens e esculturas. Qual o segundo aspecto que a gente pode enxergar nessa sentença? O caráter pactual de Deus e, ao mesmo tempo, o caráter paternal. E como é que isso pode ser aplicado em termos práticos? Quando o teu filho, eu imagino que o presbítero dele, ele deve viver isso de uma forma muito detalhada, porque por ser crianças menores, mas quando uma criança vai colocar o dedo na tomada, você não coloque. Você não vai explicar a ele a eletricidade, enfim. Você só diz: não faça isso. Não coloque o dedo aí. E daí quando você observa para esse mandamento, onde diz: não farás imagens, nenhuma outra coisa, no céu, na terra, debaixo da terra, você percebe a preocupação
tanto pactual quanto paternal de Deus em cuidar da sua igreja. Veja, meus irmãos, porque eu estava até pensando nisso esses dias, não há verdadeiro contentamento se não houver obediência. E não há verdadeiro culto se não houver obediência àquilo que Deus ele revelou. A tua consciência não pode descansar neste momento se você não estiver obedecendo ao Senhor. Eis a importância, eis o zelo do pastor Ageu com relação à liturgia, com relação ao culto, com relação ao que é feito. Porque uma vez que eu entendo quem eu sou e quem Deus é, e uma vez que eu enxergo esse caráter pactual, esse caráter paternal dele, eu então me submeto com o coração pronto e voluntário a obedecer aos seus mandamentos. Mas ao mesmo tempo, quando você percebe não farás imagem de escultura, você percebe também que o mandamento não proíbe qualquer tipo de imagem. Porque daí alguém pode pensar, então quer dizer que eu estou proibido de ir a um museu. E lá tem escultura, tem quadros. Quer dizer então que eu não posso tirar uma foto minha e colocar aqui no rack de casa, porque é uma imagem. Veja, o ponto do mandamento não é este. Não é nos proibir qualquer tipo de imagem, mas é proibir a imagem como um meio de adoração. E daí você se curva diante daquela imagem. É isso que esse mandamento está proibindo. Por outro lado, nessa negação, você ainda enxerga um aspecto positivo, que é o fazer cultura. O Senhor nos chama, graciosamente, para moldarmos e fazermos cultura neste mundo. Você enxerga isso lá em Gênesis, quando Deus ele pede para Adão ele ser fecundo, ele cultivar o jardim. Você percebe o chamado que Deus ele tem para o homem de produzir cultura. E produzir cultura muitas vezes implica em cinema, música, imagens, retratos, paisagens e assim por diante. Então, até mesmo nessa sentença que nos revela tudo isso, que é o coração do homem inclinado a perverter o culto, o caráter pactual de Deus, você percebe que o Senhor nos chama a fazermos cultura. E daí você tem a segunda sentença, a segunda parte desse mandamento, que vai dizer: nem semelhança alguma do que há em cima dos céus, nem debaixo da terra, nem nas águas na terra. E daí Deus proíbe qualquer tipo de representação da Trindade por meio de imagens, esculturas, filmes, desenhos, fotos e etc. Como eu disse, meus irmãos, Deus ele não proíbe a produção e o fazer imagem, mas ele proíbe a adoração a essas imagens. E o ponto é, talvez você seja tentado a dizer: ora, mas Deus ele é aquele que me tirou da terra do Egito. Mas Deus ele é aquele que me converteu. Será que eu não posso fazer uma imagem do meu Cristo, do Espírito Santo, do meu Deus? E daí você percebe que quem é você para fazer imagem? Quem é você para fazer uma representação de quem é Deus? Porque se você entende que a tua mente ela é corrupta e o teu coração é depravado, como é que você pode então imaginar Deus e reproduzi-lo? O que você irá criar ali não é um ídolo. E ainda que você pense estar criando Deus, você vai estar criando um Deus que flui de você. Um Deus corrupto. E daí você percebe, é proibido fazer imagem do Senhor. Veja, esse é um pecado gravíssimo nos dias de hoje, a gente não percebe. A gente tem marca-textos com a foto de Cristo, livros com a foto de Cristo, ou com alguma das pessoas da Trindade. E para que eu não possa simplesmente ficar só acusando aos pentecostais, aos evangélicos, às seitas, à igreja romana, mas a nossa própria igreja presbiteriana, tempos atrás e décadas, passou quebrando esse mandamento quando tinha uma pomba na sassa. E daí os mestres da igreja, no Supremo Conselho, acho que foi em 2014, se reuniram e entenderam que aquilo dali era quebra do segundo mandamento. Veja, eu falo isso, meus irmãos, porque aqui há alguns visitantes, e talvez você deve ter conhecido a teologia reformada na internet, e talvez você pense que a igreja presbiteriana é uma igreja santa, que não peca, que não erra. Mas esse é um exemplo claro de que, por vezes, a igreja presbiteriana, por décadas, passou quebrando esse mandamento, que era não de fazer imagem. Então, eles representavam, de uma forma subliminar ali, uma pomba. Mas daí foi tirada, graças a Deus, essa pomba. E daí talvez você pode pensar, mas e a sassa? A sassa também, ela tá na Bíblia. Na verdade, ela está num episódio que retrata a presença de Deus diante de Moisés. Mas o ponto ali, meus irmãos, não é que a sassa era Deus.
Deus ele estava se comunicando a Moisés por meio da sarça ardente. E o ponto ali era para mostrar que a igreja do Senhor, ela será perseguida até o último dia de suas vidas. Ela será como atacada. O fogo irá provar, o fogo irá consumir, mas não irá acabar com a igreja do Senhor. E daí você vê esse exemplo muito claro em Sadraque, lá no livro de Daniel, onde aqueles 3 jovens entraram na fornalha e eles não foram consumidos. E daí você vê Nabucodonosor dizendo, oxe, mas eu não coloquei 3, tem 4 agora? E daí era justamente mostrando que a igreja do Senhor será perseguida, será maltratada, mas assim ela perseverar. Eu estou falando esse episódio da igreja presbiteriana justamente para mostrar aos irmãos que é a igreja que está constantemente em reforma. Reformando todos os dias, todos os anos, até a volta de Cristo. E daí você percebe que nesse mandamento há justamente essa proibição de fazer qualquer tipo de representação da Trindade. Mas aí quando você olha para os países do Oriente Médio, você percebe com suas religiões, são exemplos terríveis de idolatria. Percebe eles adorando a vaca, rato. E quando eu estava preparando essa aula, eu dei uma pesquisada, eu coloquei adoração a ratos. E daí é um negócio nojento, é um templo lá que tem mais de 200 mil ratos, onde eles adentram descalço, aí tem ratos sobre... Então você percebe, meus irmãos, que uma vez que as Sagradas Escrituras, novamente, ela cai por terra, o coração do homem dá todo tipo de invasão para produzir ídolos, seja até de algo que é nojento, que é um rato. E há outras religiões que bebem a urina da vaca. Veja, o ponto não é mostrar, não é despertar o nojo nos irmãos, mas é mostrar que uma vez que a adoração, ela não tem como as Sagradas Escrituras fundamentada, o homem ele vai produzir loucuras, ídolos terríveis para seguir o seu coração, né? Porque o homem, por essência, é um ser que adora. E ele ou adora a Deus, conforme é revelado nas Sagradas Escrituras, ou ele adora a criação. E não tenha dúvidas, ele está adorando a Satanás. Por que o segundo mandamento é tão extenso comparado com o primeiro mandamento? Você já notou isso? O primeiro mandamento, se você olhar aí rapidamente, é não terás nenhum outro Deus diante de mim. Aí daí, quando você vai olhar para o segundo mandamento, é 3 versículos falando o que é que não deve ser feito, a maldição, a bênção. E é justamente, meus irmãos, por causa da seriedade que Deus tem para com a forma de adoração, é que esse mandamento ele é extenso. A igreja do Senhor, o homem, o coração do homem, ele precisa ser instruído. Veja, ele precisa entender quem é Deus, pronto. Não terás nenhum outro Deus diante de mim. Por quê? Porque eu fui aquele que fez isso com você. Mas agora, você vai se aproximar, não conforme a tua imaginação, não conforme o teu entendimento, mas conforme aquilo que eu revelei. Aí você vem, não farás imagens no céu, debaixo do céu, na terra, não adorarás, nem prostrarás, e assim por diante. Então você percebe que é porque Deus ele leva a sério a adoração, é que esse mandamento ele é extenso. O segundo mandamento ele é extenso também comparado com o primeiro mandamento por precaução à corrupção do coração do homem. E daí eu peço que você abra em Jeremias, só para que você me acompanhe. Então, Jeremias capítulo 2, verso 11. E daí você vai entender o porquê deste mandamento ele é tão extenso comparado com o primeiro. É justamente porque o coração do homem ele é perverso. E como precaução, Deus ele destrui ao seu povo. Diz assim, Jeremias capítulo 2. Houve alguma nação que trocasse os seus deuses, posto que não eram deuses? Todavia, o meu povo trocou a sua glória por aquilo que é de nenhum proveito. O que esse mandamento está querendo nos ensinar, meus irmãos? É aquilo que eu ressaltei rapidamente na aula passada. Ora, quando você não busca obedecer aos mandamentos do Senhor, quando você não busca guardar esse segundo mandamento, em outras palavras, você está trocando a glória de Deus e também daquilo que Ele fez por você, por algo que não tem proveito, por algo que é, como diz Eclesiastes, passageiro. Perceba que eu estou fazendo Eclesiastes para que os irmãos possam ver que como as coisas estão conectadas, né? As coisas não estão sendo feitas ao lero, né? Ao vento. A reunião de oração, escola, enfim. Mas perceba que o homem, uma vez que ele não reconhece a glória que ele recebeu de Deus, no sentido da salvação, e ele troca isso por um ídolo, ele então perverte o seu próprio coração e o culto ao Senhor. Então esse mandamento ele é extenso também, comparado ao primeiro, por causa do desejo carnal de um culto visível e pomposo. E aí, agora no Novo Testamento, Romanos, um texto bastante conhecido por nós, Romanos, capítulo 1,
Diz assim, Romanos capítulo 1, do verso 20 ao 23. Porque os atributos invisíveis de Deus, sim, o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhece desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Porquanto, tendo conhecimento de Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se-lhes o coração insensato, inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos. Verso 23. E mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Veja, meus irmãos, por que esse mandamento é extenso? Porque o homem, ele, por natureza, além de ele ser corrupto, em sua adoração, ele busca um culto visível e pomposo. Veja, ele está disposto até mesmo a transformar a glória do Senhor, que é invisível, os seus atributos, a onipotência, o Espírito, a eternidade, em coisas visíveis para que os seus olhos possam contemplar. E daí você vê esse princípio, Cristo lhe condenando a todo momento. Bem-aventurado aqueles que não viram, mas creram. Não somente a adoração, mas até a salvação ela é manifestada dessa forma. E daí você vê igrejas hoje com esse desejo de ter um culto pomposo, um culto bonito, aí tem luz aqui, aí luz aqui, ali em cima. E daí você vê, infelizmente, até dentro da própria igreja presbiteriana, novamente, pastores com aquela gola clerical no meio de uma cruz. O que é isso, meus irmãos? É o desejo por um culto pomposo, que agrada aos meus olhos, mas que pouco proveito tem para o meu coração. E daí o pastor Thomas Boston vai dizer, o culto bíblico não tem como finalidade primordial chamar a atenção dos olhos, mas do coração. Meus irmãos, que glória, meus irmãos. É você se aproximar desse mandamento tendo isso em mente. Que o que você está fazendo aqui, talvez você fique, poxa, mas eu não estou sentindo nada. É sempre a mesma coisa, o pastor ali na frente, os irmãos ficando em pé. Não dê ouvidos a Satanás, meus irmãos, aos enganos de Satanás. Enxergue que o culto ao Senhor tem como finalidade primordial não é despertar aquilo que os seus olhos veem, mas aquilo que Deus, pelo seu Espírito Santo, fala ao seu coração, confrontando os teus pecados, consolando a tua alma abatida, que constantemente luta contra os pecados e fortalecendo a sua igreja. E daí você vai pensar que isso aqui não é um culto frio, como alguns afirmam, né? A igreja presbiteriana é fria. Não, meus irmãos, a igreja presbiteriana busca humildemente, com todos os seus erros, como eu já mostrei aqui, 2, conformar-se àquilo que Deus ele revela em sua palavra. E por fim, meus irmãos, por que devemos amar e guardar a esse mandamento? Primeiro, porque Deus revela em sua palavra a forma correta de adorá-lo. Como a reverenda Angeli falou aqui em uma de suas frases. Ora, se eu digo que Cristo é meu Salvador, e se eu faço uma imagem dele, eu irei o adorá-lo. E aí, se você enxerga o mandamento dizendo que não é para fazer, e você faz uma imagem, e você entende, poxa, mas eu não devo adorar, e você não adora a Cristo, veja, meus irmãos, a gravidade disso. Eu não sei se vocês me pararam para pensar nisso. Você faz a imagem do Espírito Santo, de Deus e Cristo, e daí você entende quem Deus é. Aí você fala, não, mas ele me salvou, eu vou fazer isso para adorar a Deus. Assim como os meus pais fizeram um bezerro de ouro, e até chamaram aquele bezerro de Yahvé. Mas aí, se aquilo dali não é Deus, e ele proíbe aquilo dali, e você não adora, você é um profano. Mas, ao mesmo tempo, você não pode adorar, porque é algo que Deus proíbe. Então, por que devemos amar e guardar esse mandamento? Porque Deus, ele revelou a sua forma, a forma correta de se aproximar a ele. E, veja, esse é um tema, se for para você sair daqui, apesar de mim, se for para você guardar um ensino, é esse. Esse mandamento, ele deve ser guardado, porque Deus, ele leva a sério a forma como ele é cultuado. Esse mandamento também, meus irmãos, deve ser amado e guardado pela igreja do Senhor, porque o homem, por natureza, é um ser corrupto e idólatra. E uma vez que eu entendo a pecaminosidade do meu coração, eu então recorro a Cristo como sendo aquele meu Redentor. E eu busco agora aprender, não conforme as ideologias do mundo, não conforme a minha intelectualidade, não conforme a minha razão, mas conforme aquele que redimiu a minha alma e que diariamente coloca o pão em minha mesa, me deu filhos, me deu emprego,
Daí você, como oferta de gratidão, você busca se conformar àquilo que Deus ele revela. E por fim, meus irmãos, porque este mandamento nos conduz a Cristo. E novamente, só voltando para a introdução, talvez você seja tentado a pensar que estudar a lei do Senhor em uma escola dominical é uma marca de alguém que é moralista, alguém que é legalista. Mas veja, meus irmãos, há necessidade de nós estudarmos sobre a lei do Senhor. Porque nós temos uma tendência natural de nos cobrirmos com figueiras, como os pais fizeram. Mas então a lei ela vem e bate. E daí as figueiras, elas caem. E nós nos encontramos nu diante do Senhor e reconhecemos, Senhor, eu sou idólatra. Porque a tua lei me diz isso. Aí você pensa, estou perdido. O texto vai dizer, eu visito a iniquidade daqueles que quebram esse mandamento. De geração. Daí você diz assim, estou perdido. Na verdade, o meu passado, eu era católico. Por influência dos meus pais, enfim. Daí você pensa, não há misericórdia para mim. Aí daí você é chamado a ser conduzido a Cristo. Aquele que cumpriu perfeitamente esse mandamento. E daí você que agora se encontra nu. Você vai ser coberto pelo sangue e pelo manto e pela pele do Cordeiro que foi morto em teu lugar. Que glória, meus irmãos, é nós estudarmos esse mandamento, tendo em mente tudo isso. Onde os nossos pecados são confrontados, mas ao mesmo tempo nós somos conduzidos a Cristo. E daí você realmente reconhece eu sou um idólatra. Porque agora que eu passei nesse concurso público, agora eu faço do Estado o meu Deus. E daí eu afirmo que se o Estado não for meu Deus, nada me faltará. Você coloca a estabilidade do teu coração e a tua confiança, a tua esperança no emprego que o homem ele te dá. Daí talvez você, marido, esposa, daí você fala assim, eu tentei várias vezes ser pai com a minha esposa e com meu marido, mas eu não sabia se o problema era em mim ou nele. Mas daí o Senhor graciosamente concede a você a oportunidade de ter um filho da aliança. Mas daí quando você tem esse filho da aliança, você então se curva diante dele. Você transforma o teu filho em um ídolo. Trabalho e família aqui, que são temas importantes para a igreja do Senhor. E aqui eu não falo como alguém que é experiente, mas como alguém que tem aprendido pelos meus mestres a respeito desse tema. Mas aí você é confrontado, meus irmãos, pela lei do Senhor. E ao mesmo tempo conduzido a Cristo como aquele que cumpriu perfeitamente este mandamento. Amém.